A carta de Tiago fala de um tipo de inveja que só pode acontecer dentro da igreja, não acontece em outro lugar. É uma inveja que só acontece na comunidade da fé, só acontece na igreja local. Em nossa igreja, temos que orar a Deus para que esse tipo de inveja não aconteça. É uma inveja diferente da inveja dos pastores aqui, dos filisteus aqui, dos dias de Isaac. É uma inveja diferente, mas ela é própria, ela é específica da realidade eclesiástica. Ela só vai acontecer dentro de uma igreja. E isso nós vemos em Tiago 3. Veja, essa inveja é mencionada nos versículos 13 a 18. Para que os irmãos entendam esse tipo de inveja, é necessário que os irmãos leiam o primeiro versículo do capítulo 3. Notem o que diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Vejam, a inveja de que esse texto fala é a inveja que ocorre entre os mestres da igreja. Nós temos 5 pastores aqui, e é uma inveja que pode nascer entre esses 5 pastores, um olhando para o outro e sentindo esse tipo de inveja de que Tiago vai falar. E notem, vocês vão dizer assim: então esse texto eu posso tirar da minha Bíblia porque eu não sou pastor, então esse texto não é para mim. Não, você não pode tirar da Bíblia. Por quê? Porque há um ponto em que esse texto toca em toda a igreja. E como isso acontece? Esse texto também se dirige àqueles que querem ser mestres. E as igrejas têm pessoas assim. Isso não é errado, querer ser mestre. Mas esse texto dá um alerta aos que são mestres e aos que querem ser mestres. As igrejas têm pessoas que querem ser mestres e não são mestres. As igrejas têm pessoas que acham que são mestres, ou que deveriam ser mestres. As igrejas têm pessoas assim. Pessoas que dizem: eu deveria ser um mestre na igreja, eu deveria ser um professor na igreja, eu deveria ser um pastor na igreja. Há pessoas que têm esse sentimento. Há pessoas que se consideram mestres. Eu sou um mestre. Eu sou um mestre, mas eu não sou reconhecido. O meu talento não foi descoberto. Quando o meu talento for descoberto, todos ficarão maravilhados. Então, isso pode acontecer numa igreja. E esse texto então vai falar de uma inveja que pode atingir essas pessoas, os mestres da igreja, e pessoas que querem ser mestres, ou pessoas que se julgam mestres, pessoas que anelam por isso. O texto então se dirige a essas pessoas: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele tem em mente essas pessoas, os mestres e os que anelam ser mestres. Agora vejam, na sequência, o texto fala sobre a língua. Os irmãos têm aí um trecho bastante conhecido, falando sobre a língua. Geralmente, esse texto é aplicado para questões de fofoca. O famoso texto de Tiago que fala sobre a língua. A língua é fogo. A língua destrói a existência humana. Muito bem. Não tem problema você usar esse texto para corrigir a fofoca. Mas esse texto não foi escrito primordialmente para atacar a fofoca. Esse texto foi escrito primordialmente para alertar os mestres, porque os mestres são os que mais usam a língua na igreja. Quem mais fala na igreja? Os mestres. Dentre eles sou eu, né? O que mais fala sou eu. Então, o texto, quando trata sobre os perigos da língua, o autor Tiago está preocupado com o uso da língua, primariamente, a sua preocupação primária é com o uso da língua pelos mestres. Porque os mestres podem usar a língua de tal modo
que podem destruir a existência de alguém. Podem colocar fogo, pode usar a língua de tal modo que ela seja uma centelha, devastando a existência e a história dos homens. A responsabilidade de um mestre, de alguém que sobe aqui para ensinar, é muito grande. E nós vemos então essa preocupação no capítulo 3. Olha, cuidado, mestres. Mestres, sejam cuidadosos. Cuidado, mestres, no uso da língua. E então ele prossegue e chega no versículo 13. E quando nós chegamos no versículo 13, o texto vai falar sobre a inveja que pode surgir entre esses homens, que pode surgir entre os pastores, que pode surgir entre pessoas que se consideram mestres ou que querem ser mestres. O texto diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Diz o texto. É a pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele está falando com os pastores. E ele está falando com os membros da igreja que querem ser mestres. E ele faz uma pergunta aos pastores, aos professores e aos mestres da igreja. Ele faz uma pergunta àqueles que querem ser mestres na igreja. Ele pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele prossegue: mostre em mansidão de sabedoria. Como você pode mostrar que você é sábio e inteligente? Ele vai dizer como? Mostre em mansidão de sabedoria. O que significa isso? Mostre a sua sabedoria por meio de uma postura serena. Você quer mostrar que você é sábio? Que você merece ser um mestre? Que você é um mestre sábio de fato? Mostre isso por meio de uma postura serena. Isso é sabedoria, serenidade, a ausência de aspereza, a ausência de linguagem amarga, de ataques, de ferir pessoas. Mostre a sua sabedoria pela ausência disso. Mostre a sua sabedoria por meio da mansidão, da docilidade. Você quer ser um mestre? Um mestre tem que ser sábio, e a sabedoria se manifesta em docilidade no trato com os irmãos. Ele está falando aqui da comunidade local. Quem é o mestre sábio? Quem é o mestre inteligente? É o homem que trata os irmãos com docilidade. E ele não trata somente os irmãos com docilidade, ele trata os outros mestres também com docilidade. Ele não os critica, ele não os ataca, ele não os esfaqueia pelas costas. Se ele se julga um mestre, ou se ele é mesmo um mestre, como ele trata o outro mestre? Ele trata o outro mestre com docilidade, com brandura, com simpatia. E isso, de acordo com Tiago, é ser sábio. Tiago não vê o sábio como alguém que tem frases bonitas. Não, ele vê o sábio como alguém que trata com docilidade os irmãos e os demais mestres da igreja. Esse é o mestre sábio. E ele prossegue, não somente mansidão, ele diz: mostre também mediante condigno proceder. Mostre isso por meio da forma como você procede, mostre isso por meio das suas obras. Então esse é o homem sábio e inteligente. Quem é o mestre na igreja? O mestre na igreja que é sábio e inteligente. Não é somente o homem que tem boa formação. Não é somente o homem que tem conhecimento doutrinário e teológico. Não é somente o homem que sabe pronunciar diversas definições teológicas profundas. Não é esse, ao ver de Tiago, ainda que essas coisas sejam importantes, não é esse, na visão de Tiago, o mestre sábio e inteligente. Na visão de Tiago, o mestre sábio e inteligente é o homem que trata os irmãos com serenidade, que trata os outros mestres com serenidade e doçura, e que dá exemplo de vida, que mostra com a sua vida que ele realmente ama a justiça e a pratica. Esse é o mestre sábio e inteligente na visão de Tiago. Então notem, isso que Tiago está dizendo aqui, já nos prepara para a postura perigosa que é o avesso disso. Ele prossegue. Veja no versículo 14, onde entra a inveja.
Esse homem sereno, esse homem que dá exemplo de vida, esse homem que pratica a justiça e que trata as pessoas com brandura, esse homem tem a sua contraparte, tem aquele que é diferente dele, tem aquele modelo que é o antimodelo, que nós não devemos seguir, que nós que somos mestres não devemos seguir, e aqueles que querem ser mestres também não devem seguir. É um modelo ruim. Vejam, se pelo contrário, e aqui ele trata do problema na igreja dele, o texto diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada. Ele está falando para os mestres e para os aspirantes a mestres. O texto diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada. O que é essa inveja amargurada? A palavra que aparece aqui é interessante, é a palavra zelo. Não é a palavra inveja, ela pode ser traduzida como inveja e pode ser traduzida como ciúmes, mas pode ser traduzida também como zelo. O próprio texto grego diz zelos, é a palavra aqui no texto original. É um zelo amargo. O que é um zelo amargo? Notem, é algo curioso que nós temos aqui. É alguém que tem um zelo amargo pela verdade. É isso. Mas como pode ser isso? Ele tem um zelo amargo pela verdade. Eu vejo o pastor Thomas vir aqui à frente e pregar uma mensagem bíblica. Mas eu percebo, ele diz algo na sua mensagem, algo que não é uma heresia, nada disso, é uma igreja bíblica. Mas eu vejo algo ali de que eu discordo. E eu então manifesto um zelo pela verdade. Mas é um zelo amargo. Eu passo a sentir rancor. E passo a sentir inveja. Eu quero ser um mestre para corrigir essas coisas. Eu quero ser um professor na igreja para corrigir essas coisas que foram ditas, para colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não concordo com uma afirmação como aquela. Eu não posso concordar com uma doutrina como aquela. Eu não posso concordar com uma assertiva como aquela. Se eu fosse um mestre, eu corrigiria isso. Onde já se viu, é o zelo pela verdade, mas é o zelo amargo. É interessante isso. É uma inveja que tem como base, que tem como desculpa o amor pela verdade. Eu amo tanto a verdade, que eu fico indignado, eu fico enciumado, eu quero galgar alguma posição, porque eu não concordo com essas coisas, e eu tenho que corrigir essas coisas. E notem, não estamos falando aqui de heresias imensas. Claro que heresia imensa tem que ser combatida mesmo, desvios assustadores têm que ser combatidos mesmo, mas não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando de distinções secundárias. Mas esse homem desenvolve aquele zelo amargo. Começa a sentir rancores. E o texto prossegue e fala: inveja amargurada e sentimento faccioso. Ele começa a comentar com os irmãos e criar facções dentro da igreja. Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram isso em alguma igreja? Aquele indivíduo indignado então, como guardião da verdade, que não se conforma com o que foi dito, não se conforma com algo que ele considera algo essencial. Ele então desenvolve aquele zelo amargo, aquele zelo rude, cruel, e ele começa então a disseminar
e criar partidos e falar com os irmãos: onde já se viu isso? Como pode algo assim? Eu não me conformo com isso. Isso não pode continuar. Onde estão os nossos líderes? Como nós podemos tolerar isso? Ele começa a trabalhar, criando partidos. É o sentimento faccioso. Ele faz isso. E o texto prossegue: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ele dá um conselho para essas pessoas. Ele diz: nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. O que ele está dizendo aqui? Muito simples. A pessoa que age assim, ela se sente orgulhosa. Eu sou o homem que tem visão. Eu sou o guardião da verdade. Eu sou aquele que sofre quando ouve algo errado. Eu sou aquele que fica indignado porque os meus ouvidos não podem suportar o erro. Que lindo! Mas Tiago diz: mentira. Você está se gloriando disso. E isso, gloriar-se disso, é mentir contra a verdade. Você não ama a verdade. Você ama a si mesmo. Você quer reconhecimento, você quer espaço, você quer ser respeitado, você quer ser visto como alguém que tem capacidade de avaliar todas as coisas, que tem uma sabedoria sem igual e que sofre quando vê algum erro. É isso. Você está mentindo contra a verdade. Você está se gloriando em algo que não vem de Deus. Você está se gloriando na inveja e no sentimento faccioso, coisas de que você deveria se envergonhar. E o texto prossegue: esta, ele diz, não é sabedoria que desce lá do alto, como você poderia imaginar. Se você tem esse sentimento, você pensa que essa é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus? Não, essa sabedoria não desce lá do alto. Esse sentimento de zelo amargo, esse sentimento de causar divisões, isso não vem de Deus. Ele diz: antes ela é terrena. Terrena significa inferior. Ela não é do céu, ela é da terra, ela é inferior, ela é baixa. É uma sabedoria baixa, uma sabedoria entre aspas, não é real. Ela é animal. Animal aqui não significa bicho, não é que é bicho, não é isso. Animal é de ânima, animal é de alma. Significa que ela não é espiritual, ela é natural, ela vem da sua natureza. Essa sabedoria, entre aspas, ela é natural, ela é natural do seu coração, ela é própria da sua natureza. Ela é terrena, ela é inferior, não é celeste. Ela é natural, ela vem da sua natureza, não vem do céu. E pior, veja o que o texto diz: essa sabedoria, entre aspas, é demoníaca, ou seja, ela é própria do diabo. É isso. Meu Deus. É isso. Se você tem isso no seu coração, se você nutre no seu coração um zelo amargo, a indignação amarga, propensa a criar facções, como grande guardião da verdade, não se engane, não se orgulhe disso. Você não é um homem sábio segundo os padrões de Deus, não é. Muito pelo contrário. A sua sabedoria inferior é baixa, é terrena, ela nasce na sua natureza pecaminosa e ela é própria dos demônios. É isso. Não se orgulhe dela. Não faça isso. Tenha vergonha dessa postura. O texto diz na sequência: pois onde há inveja, que é a igreja em que há esse tipo de sentimento, essa inveja, esse zelo amargo,
e sentimento faccioso, pessoas comentando ali, criando partidos na igreja, todos ali querendo se colocar, essas pessoas querendo se colocar como mestres, como pessoas que ensinam a verdade, que têm sua posição, a sua posição teológica, a sua posição em relação às coisas da igreja. Notem, o texto diz: onde há isso, inveja e sentimento faccioso, aí há confusão é desordem, e toda espécie de coisas ruins são práticas ruins. Isso significa o fim da igreja. Onde existe isso, onde existirem pessoas assim, com essa inveja específica, essa inveja, assim como a inveja dos filisteus lá nos dias de Isaac, essa inveja virá à luz, ela dará frutos, ela virá para fora. E o que ela vai gerar? Desordens, confusão e práticas ruins. É o caos na igreja. É o tipo da inveja que só acontece nas comunidades evangélicas, só. Nós somos uma igreja tranquila e alegre, somos felizes juntos aqui. Graças a Deus, desfrutamos de paz e de amizades sinceras. Nós vemos isso o tempo todo. Mas se essas coisas começarem a se insinuar nos corações de alguns que são mestres, ou de alguns que querem ser mestres, se essas coisas começarem a nascer, zelo amargo, zelo rancoroso e disposição para facções, o destino é esse: confusão, desordem e práticas más. A igreja desaba. Vejam a sequência. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Aqui voltando a falar para os mestres e os que querem ser mestres. Ele continua falando para os mestres e para os que querem ser mestres. Você quer ser sábio como mestre? Quer ser inteligente como mestre? Quer mostrar que você tem sabedoria e pode ser um mestre? Quer mostrar que você tem sabedoria e pode continuar sendo um mestre? Muito bem, veja se você é sábio mesmo. Note, a sabedoria que vem do alto, ela não tem esse zelo amargo e não produz divisões, mas ela é primeiramente pura. Ou seja, ela é livre de injustiças, de nódoas. Segundo, ela é pacífica. Ela é serena, ela é pacífica, ela não é briguenta, ela não briga. Terceiro, ela é indulgente. O que significa? Significa que ela é perdoadora. Ela se dispõe a relevar certas coisas. Há coisas que não precisam ser levadas a ferro e fogo. É necessária uma disposição indulgente, benigna, perdoadora. Nós não podemos nos indignar por qualquer coisa. Nós não podemos nos indignar por qualquer frase mal colocada. Nós não podemos nos indignar por qualquer coisa que seja dita e que não se encaixe exatamente nas nossas convicções. Nós como mestres, nós temos que ser tardios para nos irarmos. Nós temos que ser indulgentes, dispostos a perdoar, dispostos a relevar certas diferenças. Essa é a sabedoria que vem do alto. Ele prossegue, ela é tratável. O que significa tratável? Ela ouve, é fácil de lidar com ela. A pessoa que tem essa sabedoria, é fácil de lidar com ela. Você explica, ela entende, ou se dispõe a entender. Ela mostra as suas diferenças no seu modo de pensar. Aquele mestre ou aquele aspirante a mestre, ele mostra os seus pontos diferentes. E quando ele ouve o outro lado, ele escuta, ele considera, ele avalia. Ele é tratável, ele é fácil de se conversar e de se resolver. Ele não tem o zelo amargo, o zelo que fere, que ataca. Não é assim. Ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, os frutos que ela produz são frutos de misericórdia.
O texto prossegue dizendo, ela é imparcial, ou seja, ela não produz divisões, ela não produz partidos. A palavra imparcial aqui significa isso, não produz partidos na igreja. E ela é sem fingimento, ela não adota uma postura hipócrita para conquistar pessoas, ela não faz isso. E o texto termina dizendo, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Você quer ser um mestre? E se você já é um mestre, você quer ser um bom mestre? Então aprenda a ter a sabedoria verdadeira. Porque para você plantar a justiça no coração dos homens, por meio do ensino, você só vai conseguir plantar a justiça no coração dos homens, por meio do ensino, em meio à paz. É assim que se semeia o fruto da justiça numa igreja, em paz. Nós não podemos colher uvas com pauladas. Não se colhem uvas com pauladas. Se algum mestre ou se algum pretendente a mestre discorda de algo, adote a postura do versículo 17. Porque nesse contexto de paz, você vai plantar aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso. É no contexto de paz que se promove a verdade. É no contexto de paz que se faz a correção. É no contexto de paz que se cresce naquilo que é verdadeiro. Por isso Tiago ensina essas coisas, sabendo que as igrejas teriam esses problemas. As igrejas teriam esses perigos. As igrejas teriam problemas de inveja nesse campo específico. Surgiriam vários pastores numa igreja e poderiam surgir rancores entre eles, indignações no zelo pela verdade, zelo amargo pela verdade, que geraria divisões, e pessoas na igreja querendo ser mestres, e pessoas que de fato teriam capacidade de ser mestres, e que poderiam desenvolver essa postura de um zelo amargo, criando também divisões. Então ele nos alerta, cuidado com esse tipo de inveja, porque esse tipo de inveja dentro de uma igreja que renuncia à paz, que vira as costas para a paz e que gera somente confusão e atos maus, esse tipo de zelo pela verdade, que é um zelo amargo e que cria divisões, isso acaba com a igreja. Isso não vem do alto, é algo diabólico, e isso pode acabar com a paz e com o bem-estar de uma igreja local.